pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de maquiagem daqui do projeto Casa Aberta, que tem parceria com a Caled de Itaquaquecetuba. Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre delineado em pálpebra caída, tá? Então assim, eu adiantei a minha pele e fiz um olho como se seria errado, né? E eu vou fazer o correto, mostrando passo a passo como eu errei nesse olho e como eu acertei nesse olho. Eu consigo sim valorizar um olhar com gatinho, sem precisar fechar essa visão, tá? E eu vou mostrar passo a passo pra vocês agora, tá bom? Então vamos lá. Bom, vou explicar um pouquinho como eu fiz a minha sobrancelha do modo errado. Eu gosto muito de usar paleta de sombra, independente da marca, tá? Hoje eu vou usar da Ruby Rose. O que eu fiz de errado nessa sobrancelha? Eu não usei a paleta, eu usei o lápis. Muita gente usa lápis por comodismo ou porque acha que a sobrancelha fica mais bonita. O que eu errei aqui? Eu fiz o contorno, obedeci o desenho da minha sobrancelha, porém eu fiz o contorno do começo até o final, forçando o lápis, marcando, tá? Então marquei, eu não esfumei, eu simplesmente marquei e desenhei ela. Já nessa sobrancelha, eu fiz o degradê, que foi a última aula que eu passei pra vocês, como contornar uma sobrancelha na maquiagem, ok? O que eu fiz nessa sobrancelha com a paleta? Eu usei o prime, que seria a preparação, né, da pigmentação da minha sombra. Depois eu vim com a escovinha, penteei os meus pelinhos para que eles deitassem e formassem o desenho que já existe na minha sobrancelha. E eu usei as três cores, né? Começando com a marronzinha, onde eu fiz o corpo da minha sobrancelha, usando o chanfradinho, tá? Fiz o corpo da minha sobrancelha. Depois eu vim com o final da minha sobrancelha, que seria a cauda da minha sobrancelha, com mais escurinho. E depois eu descarreguei o meu pincelzinho numa toalhinha e vim com o mais clarinho, fazendo o comecinho, desenhando conforme o meu pelo. Eu percebi que as três cores existiam, só que eu preciso fazer o degradê, a transição das cores, onde eu penteei e fiz a transição das cores. Esse foi o primeiro passo aí da minha maquiagem. Sobrancelha errada e sobrancelha correta, onde vocês conseguem ver o degradê e deu naturalidade aí na minha sobrancelha, ok? Agora eu vou explicar pra vocês sobre a delimitação, que também tem uma dica aí que algumas pessoas têm dificuldade e acabam errando, tá? Vou pegar o corretivo e mostrar pra vocês como que eu fiz. Então vamos lá. O corretivo eu usei o mesmo, tá? O corretivo da Luisance, tá? Então eu peguei a corzinha mais parecida com a minha pele, onde eu fiz a delimitação das duas sobrancelhas. Uma sobrancelha, eu fiz o contorno, a delimitação, obedecendo o comecinho do meu desenho, né? Seria bem na raiz do pelo, com esse pincelzinho, língua de gato. E eu vim contornando toda a extensão até o final. Chegou aqui, eu contornei aqui também. Isso é o errado, tá? Contornei aqui também. Vim aqui de novo e passei o contorno aqui. Se vocês perceberem, tem uma claridade em toda a volta da minha sobrancelha, certo? Já essa eu tenho a claridade na parte de baixo, porém na parte de cima eu não tenho. Eu vou explicar pra vocês, assim como eu expliquei na outra gravação também referente à maquiagem na sobrancelha. Tem duas formas de fazer. Eu posso sim fazer com corretivo, porém a minha pele não tem que estar preparada, né? Porque eu vou usar o mesmo corretivo que eu usei aqui para delimitação até o final. A sujeirinha eu venho contornando para ficar leve. Eu nunca posso carregar o meu corretivo em cima da minha base, porque senão fica esbranquiçado. E aí talvez eu não consiga cobrir com a base, até porque a base pode ser, às vezes, cobertura leve, tá? Então o que eu fiz? Eu fiz uma forma diferente. Eu não usei o corretivo, já que a minha pele estava preparada já, eu não usei o corretivo na parte de cima. Eu usei o corretivo só na parte de baixo, fazendo a delimitação com o mesmo pincelzinho,
Porém, na parte de cima, eu usei a minha base. A base que a minha pele já tá pronta, tá? Eu fui melando um pouquinho o meu pincel e depositando na volta todinha da minha sobrancelha. Eu não precisei vir com a buchinha, não precisei tentar polir, porque ele já chegou no tom da minha pele, então não tem necessidade. Então eu consegui delimitar a parte de cima, eu consegui delimitar a parte de baixo, sem precisar acabar com o meu desenho ou deixar muito esbranquiçado como essa, ok? Então vamos à sombra. Eu vou fazer esse olho e eu vou explicar como que eu errei no outro olho, ok? Bom, pessoal, eu vou começar explicando como eu fiz o errado, tá? Eu usei essa sombrinha da Ruby Rose, é uma sombrinha cor nude, tá? Eu usei apenas 2 tons nos meus olhos. O que que eu fiz? Eu peguei essa sombrinha aqui, a mais escurinha, porque eu precisava dar um diferencial na minha pálpebra. E muita gente imagina que eu vou colocar a cor mais escura, eu vou ressaltar o meu olhar. Talvez, dependendo do tamanho do olho, você vai diminuir ainda mais, tá? Então eu vim com esse pincelzinho, que ele é um esfumador menorzinho. Tá errado? Não. Porém, eu usaria um outro esfumador para poder dar sutileza no meu olhar, tá? Então eu venho aqui, ó, pego bastante produto. Eu percebi que ficou escurinho, tá? Ó. E aí eu vim fazendo o que nesse olho? Eu vim daqui até aqui, fazendo isso aqui, ó. O que que eu fiz? Eu marquei o meu côncavo. Eu não dei sutileza, eu marquei do começo ao fim. Muitas pessoas começam o esfumado do começo até o final. Não façam isso, porque às vezes pode pesar demais e aí eu consigo fechar o meu olhar, né? Normalmente esse cantinho a gente sempre deixa a sujeirinha do que começou aqui e foi terminando aqui. Então normalmente sempre se começa o certo, é sempre começar do final, pesa um pouco no meio e a sujeirinha arrasta um pouquinho pro começo, ok? Até porque eu vou fazer um pontinho de luz aqui. E se eu coloquei um escuro, eu não vou conseguir fazer o pontinho de luz, porque o meu escuro vai prevalecer, tá bom? Esse é um marronzinho terra, tá? E eu vou usar esse outro pincel aqui, que ele é um pouquinho mais fofo, com a mesma cor, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o excesso e eu vou depositando na minha pálpebra e vou arrastando em cima do meu ossinho. Deposito, bolio e arrasto. Vocês percebem que eu depositei só aqui e o resto eu vou arrastando para que eu possa dar sutileza. Eu posso pesar um pouco mais na minha pálpebra móvel. Quando eu subo em cima do meu osso, que é depois do meu côncavo, o que seria o côncavo? É essa voltinha aqui. Eu vou arrastando, dando leveza. Jeito de pegar no pincel, pessoal, muito importante. Se eu pegar o meu pincel aqui, eu peso mais. Se eu pegar no meio, eu dou um pouco mais de leveza. E se eu pegar no final, eu consigo ter mais leveza ainda. E vocês percebem que eu tô trabalhando em cima do meu osso para poder dar sutileza. Eu posso fazer bolinha, eu posso arrastar para dentro. E eu posso pesar bastante aqui. Ok? Depositando, arrastando pro comecinho. Então eu dei um sombreado sutil aqui no começo e pesei bastante aqui, certo? E aí a gente vai pro próximo passo. Bom, pessoal, o próximo passo eu vou usar o mesmo tom que eu usei aqui, que seria um cintilante na minha pálpebra, com esse pincelzinho aqui, é um pincelzinho mais limpo, também língua de gato, tá? Ele é diferente daquele que eu delimitei. Se vocês observarem, a diferença deles é isso aqui, ó. Um é mais redondinho, mais fininho, o outro é mais fofinho, tá? Então eu vou usar esse daqui para depósito. Eu vou depositar o meu cintilante, que seria o mesmo, foi esse daqui que eu usei. Foi esse daqui que eu usei. Eu venho pegando o meu produto aqui
E eu vou usar só no comecinho da minha pálpebra, sem arrastar, depositando. Eu obedeço o globo ocular, tá? Percebe que eu fiz é como se fosse um cut crazy, porém com sombra, tá? Sem a marcação precisa do cut crazy. Eu só vou obedecendo na minha pálpebra para poder dar sutileza e arrastando um pouquinho pro começo, porque eu quero fazer um pontinho de luz. Então ele já me ajuda no meu ponto de luz para poder abrir um pouco mais o meu olhar, ok? Se eu fizesse dessa mesma forma aqui, já não ia pegar, porque eu pesei o meu contorno aqui, ok? Seria o meu côncavo errado, né? Coloquei, depositei o meu cintilantezinho. Eu vou vir com o meu delineado, que é o mais importante. E eu vou dar uma dica referente aos cílios também pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, o delineador que eu vou usar é esse daqui da Ruby Rose, tá? Ele é em gel. Eu gosto muito de trabalhar com gel porque ele corre menos o risco de borrar, tá? Eu vou usar esse pincelzinho aqui, que ele já vem tortinho, tá? Às vezes ele vem estojo, às vezes ele vem separado. Eu gosto muito dele porque eu consigo ter visão, ele é mais ou menos o desenho aí do contorno de um olho. Não que não dê pra fazer com aquele que ele é retinho, da mesma forma, dá, mas eu acostumei com esse, aí é questão de costume, ok? Então assim, o que eu fiz de errado nesse olho? Eu obedeci o comecinho do meu olho e eu vim arrastando, desenhando em cima da pálpebra e arrastei reto. O que aconteceu? Eu desci mais o meu olhar, eu mantive aí o meu olho caído, né? Nesse caso aqui, eu vou fazer dessa forma. Eu vou pegar aqui, eu vou obedecer essa dobrinha que existe nos meus olhos, eu não vou encher demais ele. E eu vou vir, normalmente, eu gosto muito de fazer do meio pro final. Pessoal, eu vou usar o espelho, porque no celular é meio difícil de ver, tá? Então, assim, eu vou contornar do meio pro final. Arrastando. Conforme vai acabando o produto, eu vou depositando, mas eu tento fazer o mais fino possível, bem na raiz do meu pelinho. E aí eu venho arrastando, fazendo a construção do meu delineado. Eu não gosto muito de chegar até o final, para não correr o risco de fechar a visão. Não dá pra ver direito por causa dos cílios, mas com esse daqui eu cheguei daqui até o final, tá? Então assim, como meus olhos irritam muito também, principalmente aqui no cantinho, porque minha pele é mista, às vezes descasca, então acaba prejudicando aí o desenho do delineado, tá? E eu venho terminando aqui o meu final. Terminei, contornei, eu vou criar uma linha imaginária da parte de baixo até mais ou menos o final da minha sobrancelha. Até mais ou menos o meu osso, ó. A linha imaginária seria mais ou menos como se fosse o desenho, a continuação do desenho da parte de baixo dos meus olhos, ó. Então ficou mais arrebitadinho, ficou mais leve e não ficou caído como esse. Tanto ficou caído como ficou reto, né? Não ficou um desenho legal. Quando eu fecho até dá pra ver que é um gatinho, mas quando eu abro, parece que é um risco, né? Então eu vou começar a construir esse delineado para ficar mais elegante, tá? Fiz a minha base, eu vou contornando aqui, ó. Eu tento fazer sempre com o olho assim, ó, dessa mesma forma. Porque se eu fizer isso aqui, vai dar tudo certo. Quando eu abrir o olho, vai dar tudo... Aliás, quando eu fechar os olhos, vai dar tudo certo. Porém, quando eu fizer isso aqui, vai assumir. E eu não quero deixar assumir, tá? E eu vou construindo aqui, ó, com o olho aberto. Nem que bagunce essa dobrinha. Vou mostrar pra vocês que fica bagunçado, mas eu vou consertar, tá? É só ter um pouquinho de paciência.
Quando eu faço isso, pessoal, ó, fica esse degrau. Tá errado? Calma que a gente vai consertar, tá? Mas se vocês perceberem, eu consegui valorizar bem mais esse olhar só com delineado do que esse daqui. Como que eu vou consertar? Não tem lá o chanfradinho? Pode ter um chanfrado, pode ser um língua de gato, mas que seja fininho, tá? Eu vou usar essa mesma paleta aqui, ó. E eu vou usar um escuro para poder obedecer o meu delineado, tá? E eu vou fazer o esfumado, mas eu não quero tampar esse rabinho que eu fiz do gatinho, mas eu quero disfarçar esse degrau que aconteceu aqui, tá? E eu vou lá, pego meu produto, que é o preto. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu vou pegar o meu produto aqui e vou depositar em cima desse degrau. Meu Deus! Por quê? E eu vou arrastando pra dentro. Pra quê? Pra fazer a entrada dentro do meu marronzinho. E eu consigo disfarçar ainda um pouco mais aí nesse degrau. Vou pegando o produto. Enquanto eu não vejo disfarçar, eu venho só na bordinha e venho arrastando pra dentro. Olha. Eu vou vir com esse pincelzinho, é o mesmo pincelzinho que eu vou fazer o contorno na parte de baixo. E eu vou vir arrastando e boleando como se fosse dando mais profundidade no meu côncavo. Arrastando pra dentro. Isso sempre com produto, tá? Porque se eu não fizer isso com o produto, ele não vai sumir. Se vocês observarem, eu disfarcei bastante esse degrau que aconteceu. Mas eu consegui dar sutileza aí no meu delineado quando eu fico normal. Ok? Coisa que eu fiz errado nesse olho também. Lápis preto. Eu usei o lápis preto na linha d'água, onde eu fiz isso daqui, ó. Estiquei os meus olhos e fiz o contorno. Eu diminuí o meu olhar, ok? Eu vou fazer um contorno aqui, porém sem um lápis. Eu posso forçar o lápis? Posso, mas pro lado de fora. Mas eu vou usar o lápis branco para poder abrir o meu olhar e sombrear a parte de baixo, tá? Então, pessoal, ó, vou usar o lápis branco para abrir mais o meu olhar na linha d'água aqui, ó. Eu posso fazer todo o contorno dele ou eu posso fazer só o comecinho, o final dele também. Não tá errado, tá? Tem pessoas que fazem o contorno na parte de dentro. Como eu tô de lente, eu prefiro não fazer pra não irritar mais o meu olhar, porque foi um sacrifício pra colocar essa lente, tá? Então, assim, com esse mesmo pincelzinho e com essa mesma cor que eu usei aqui no meu côncavo, sem ser o preto, pra poder disfarçar o meu delineado, eu vou usar o meu marronzinho começo, né? Que seria o que eu criei aí, o meu côncavo, né? Dando a sutileza, que esse daqui eu não fiz. E aí, eu vou esfumar em cima do meu pelinho, arrastando um pouco pra cima do delineado. E aí eu dei o sombreado e consegui abrir o meu olhar com o lapisinho branco. Vocês conseguem ver a diferença. Vou mostrar pra vocês que eu posso usar sim o lápis marronzinho ou preto, só que eu vou usar em cima aqui, ó, por fora, na verdade, continuação do meu branco, sem esticar os meus olhos para poder fazer lá pro lado de dentro. Assim eu consigo valorizar um pouquinho mais o tamanho desses olhos, ok? E agora eu vou colocar os cílios e vou mostrar pra vocês como que ficou o antes e o depois, pra vocês verem a diferença aí do olhar, tá bom? Bom pessoal, meu olho tá pronto, tá? Eu voltei com o cílio já colado. Depois eu vou preparar uma aula pra vocês como colar cílios. Mas eu vou mostrar pra vocês a diferença aí de um olhar pra outro olhar. Esse gatinho ficou meio escondido por causa do delineado. Aliás, por causa da massa, dos cílios. Os cílios
Se vocês perceberem, estrategicamente, eu deixei um degrau. Eu coloquei meio que inclinado no final, ó. Eu deixei um degrauzinho aqui e deixei bem rente aos cílios. Pra quê? Pra fazer, se vocês olhassem de lado, dá pra ver melhor. O degrauzinho que tem dos meus cílios pros cílios postiços. Eu coloquei meio que em cima do delineado, da elevação do delineado, pra poder abrir um pouco mais a minha visão, tá? E eu fiz o cantinho de luz, aqui eu não fiz o cantinho de luz, né? Sujou um pouco porque eu coloquei a parte do cintilante do começo até o final. Mas eu marquei o meu contorno, o meu côncavo, daqui até o final. Nesse olho aqui, eu fiz a parte do iluminador, onde eu vim daqui até o final. O iluminador eu usei só mais aqui, ó, pra poder dar a leveza e poder dar uma valorizada só no final dessa sobrancelha. Se vocês observar, eu consigo ver um desenho melhor desse lado do que desse. Esse olho eu deixei um efeito de maquiado, sim, deixei. Porém, cansado. Já esse daqui, ele está mais vivo. Então, vocês conseguem ver a diferença de detalhes, ok? Então, assim, são detalhezinhos muito importantes que faz a diferença na maquiagem. Treinem. Se vocês observar alguma pessoa aí que tem o olhinho caído, que tem medo de fazer delineado, né? Vocês podem ousar mais o tamanho desse delineado, vai muito depender do gosto da sua cliente ou da sua modelo, tá bom? Para treino. Então, assim, dúvidas, perguntem, acompanhem a página. E espero vocês na próxima aula. E boa sorte para vocês em questão de treino. Um beijão. Até a próxima.